Olá, tudo bem? Ele era a maior referência do Brasil em conteúdo sobre o universo da pessoa com deficiência, as PCDs. Com mais de 60 anos de atuação, era chamado de pai da inclusão. Eu estou falando do professor, palestrante, escritor e consultor Rumeo Kazumi Sasaki, que infelizmente nos deixou em outubro de 2022 aos 84 anos. Segundo informações de sites sobre inclusão, ele morreu de causa natural em sua residência em São Paulo. Sasaki era uma das pessoas mais relevantes, se não a mais relevante na história da construção de uma sociedade mais inclusiva no Brasil. No finalzinho de 2019, eu tive a honra de entrevistá-lo. Ele esteve aqui em Salvador para uma palestra sobre o tema que ele dominava tão bem, a inclusão. Assista a nossa conversa. De acordo com a sua experiência, qual a maior dificuldade que as empresas enfrentam para incluir o trabalhador com deficiência? Muito bem. A maior dificuldade que as empresas, de um modo geral, tanto públicas como particulares, encontram está em paralelo com as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram para obter, conseguir um emprego. E também para os profissionais que ajudam, né, no encaminhamento, na preparação dessa pessoa no mercado de trabalho. E quais são essas dificuldades? Por exemplo, começar do básico, né? As queixas de 20, 30 anos atrás eram assim: as pessoas com deficiência não tinham qualificação profissional. E isso tinha uma explicação, porque mais antigamente as pessoas com deficiência não tiveram acesso à escola, à educação escolar. Imagine ter uma formação profissional em cima do nada, né? Então isso já foi o primeiro grande obstáculo do passado, que foi diminuindo porque agora, né, tem mais gente com deficiência entrando na escola, mais gente se formando e mais gente com formação universitária, né? Então isso muda o quadro. Então as empresas já não conseguem mais dar o argumento de que os candidatos não tinham qualificação. Tem qualificação. E alguns, como eu já falei, de formação superior, né? Agora, o que pode haver é um desencontro. Então, de um lado, existem pessoas preparadas para começar a trabalhar hoje. Por outro lado, há empresas que querem contratar hoje, só que os caminhos não estão cruzando, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro e não se encontram. Então, um não satisfaz o outro, um não atende o outro, né? Então, acontece muito isso. E aí a gente dá até razão que as empresas alegam que não têm aparecido candidatos qualificados. Tem razão, né? Porque esses qualificados estão indo numa outra direção. Estão procurando emprego numa outra direção. Agora, também temos o grande problema é o preconceito mesmo, né, de ambas as partes, né, tanto nossa, que apoiamos a pessoa com deficiência, como da empresa que contrataria essas pessoas. O preconceito é o seguinte: nós herdamos do passado, e olha, um passado longínquo, né, herdamos aquela noção de que pessoa com deficiência é, por definição, uma pessoa improdutiva, né? Por causa da deficiência, né? A culpa cai na deficiência. Por causa da deficiência, a pessoa não produz tanto quanto quem não tem deficiência. Isso é uma coisa antiga, hein? Antiga. Muitas empresas ainda afirmam isso, né? Que não contratam porque não tem capacidade. Não tem capacidade. E isso põe a culpa na pessoa que não tem capacidade. E outra, há empresas que não contratam porque não acreditam que pessoas com deficiências possam ter capacidade, né? Possam ser produtivas. Eles só imaginam que eles vão dar muito trabalho, muito prejuízo, né? Muita perda de tempo. O que não é verdade, né? Claro que um ou outro pode, mas também pessoas sem deficiência também causam certos problemas, não é? Não é só o trabalhador com deficiência, o sem deficiência também, às vezes dá trabalho para a empresa, né? De modo que então tem essa grande dificuldade do preconceito, porque mudar o preconceito é uma tarefa muito grande, é uma tarefa que precisa de uma grande estrutura para a gente atacar no bom sentido, né? Atacar através de uma espécie de campanha, um movimento, né? Para despertar a consciência das pessoas, incluindo os empregadores, né? Porque também não é só o empregador que resiste à colocação. Às vezes a própria família não quer que o seu filho vá trabalhar, prefere que fique em casa, que receba o BPC e por aí vai, né?
embora sejam exceções. E há também as próprias pessoas com deficiência, algumas, que preferem continuar vendendo qualquer coisa na rua, nas esquinas, ganha muito mais no final do mês do que o salário mínimo que ele receberia se estivesse trabalhando, né? Então, com total liberdade, eles ganham no final do mês o dobro, o triplo do que ganharam em cima do salário mínimo. Só que sem garantia trabalhista, não tem benefícios previdenciários, nada disso. É dinheiro e dinheiro, né? Só isso. De modo que é toda uma ordem, toda uma variedade de argumentos reais, viu? Reais. Até o preconceito é real, né? Até a discriminação é real. Ok. Professor, eu vou ter que revelar a sua idade hoje. O senhor tem 80 anos, acabou de fazer 81 anos, né? 81 anos. E eu revelei a idade para dizer que há mais de 50 o senhor luta pela inclusão, não é isso? Há mais de 60. Mais de 60. Deixa eu voltar aqui porque eu estou desatualizado. Então, olha, vou voltar, tá? Eu já fiz 81. Ok. É porque eu vi uma matéria do senhor, eu acho que essa matéria já tem um ano, por isso. Então, professor, eu vou revelar a sua idade aqui, né, para ter que dizer que o senhor já trabalha há muito tempo na luta pela inclusão. O senhor tem 81 anos hoje e há mais de 60, né, correndo atrás aí para poder tentar fazer as pessoas entenderem essa questão. Mudou alguma coisa durante todo esse tempo, professor? São 6 décadas, né? Mudou sim, para melhor, né? Felizmente. Claro que houve período de estagnação, período de um avanço meio rápido, depois um avanço mais lento, né? Houve essa coisa no meio do caminho. Mas no final das contas é para o melhor. Hoje nós temos muito mais consciência, uma sociedade muito mais informada e melhor informada, empregadores, as próprias pessoas com deficiência estão estudando mais, estão podendo estudar mais, estão se formando, estão tendo qualificação profissional, estão tendo emprego, estão constituindo família, enfim, grandes avanços, né? Isso não quer dizer que todos os problemas já foram resolvidos, não foram resolvidos, né? Porque o preconceito está aí, né? A cada pessoa que nasce, ela pode nascer e crescer num meio que ainda nutre esses preconceitos, e essa criança que nasce hoje cresce com esse preconceito. Então é um trabalho quase que interminável, né? Eu vou aproveitar e te pedir para citar um grande avanço, talvez o maior deles, durante esse tempo de luta, e o maior retrocesso. Tem? Tá bom, tem sim. Tristemente tem, o retrocesso tem também. Então o avanço é o seguinte: nós conseguimos, a duras penas, com o dinheiro do nosso bolso, e olha que a maioria das famílias com deficiência que a gente atendia 50 anos atrás, 60 anos atrás, era constituída de pessoas pobres, né? A exceção era pessoa rica, classe média alta e tal. E com tudo isso, nós conseguimos aprovar leis federais, estaduais, municipais, né? Sempre dando um passinho, tal, né? Até que um grande passo foi dado em 2006, que começou em 2002, lá na ONU. Então, o Brasil é país membro da ONU e todos os países mandaram seus delegados da área de deficiência para Nova York, na sede da ONU, para durante 2002 a 2006 levar do seu país, da base, levar as reivindicações, os artigos que iriam constar na futura convenção, né? E a convenção foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2006. Imediatamente o Brasil, em 2007, assinou lá em Nova York uma adesão, né? Além de os delegados terem contribuído, ainda aprovou, fez a adesão. Depois o Brasil, aqui no Brasil, nós, nas duas casas do Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, com 2/5 de votos enfim, de aprovação, nós aprovamos, e o verbo certo é ratificamos essa convenção, e no ano seguinte, 2009, nós promulgamos essa convenção. Isso foi um passo gigantesco, um avanço em todas as áreas: educação, saúde, transporte, lazer, turismo. Tudo foi um grande avanço, foi um salto para o futuro, né? Então, a partir de
6, 7, 8, 9, o Brasil não é mais o mesmo, né? Um grande salto. Outro salto, não tão grande, porque é âmbito nacional, esse primeiro é âmbito internacional, o segundo é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada com o número 13.146, do dia 6 de julho de 2015, e entrou em vigor em fevereiro de 2016. Então está em vigor 16, 17, 18, 19 já, né? É um outro passo grande, porque é a primeira lei federal baseada na Convenção. Então, quase todos os artigos da LBI já estão na Convenção, que foi aprovada internacionalmente. Então, é um passo enorme que o Brasil deu, né? Acompanhando o avanço internacional. Agora, o retrocesso, né, vem acontecendo assim de tempos em tempos, porque sempre tem aquele pessoal do contra, né? Aquele pessoal que não aceita os avanços, não aceita uma sociedade junta, uma sociedade inclusiva, querem manter separados. Insiste que tem que ser escola especial só para pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência não vai estudar na escola comum, que é inclusiva, embora já seja isso, já seja política nacional desde 2008 no Brasil, 2008. Mas esses que são do contra estão lutando dia e noite para derrubar essa política nacional e voltar tudo como era antes, quer dizer, aluno sem deficiência estudando na escola comum, e aluno com deficiência vai estudar na escola especial separada, só para eles, né? E voltou a carga agora, de ano passado para cá, esse lobby para derrubar a educação inclusiva e voltar aquele esquema antigo, superado, que o mundo já avançou e agora nós estamos voltando. Mas está para ser aprovado. Então nós estamos trabalhando para brecar esse processo, para não deixar aprovar isso. E outro retrocesso que também já está pintando, e se a gente dormir no ponto, vão aprovar, é acabar com a lei de cotas, né? Que está desde 91, foi regulamentada em 99, e 2009 depois transformou-se em LBI, e agora estamos em 2019. E se a gente dormir, esse projeto de lei, que é o 6159, vai acabar com a lei de cota, porque vai dar muita colher de chá para o empregador, e se ele não quiser contratar, é só pagar 2 salários, e ele está liberado, ele fica isentado, ele não leva multa, não acontece nada, ele só que tem que pagar 2 salários por cada pessoa com deficiência que ele não contratar, entendeu? Então, tem que seguir a cota, mas tem que pagar de acordo com isso. E se for uma pessoa com deficiência grave, que esteja trabalhando, e ele for demitido, ele tem que pagar o dobro por uma pessoa, né? Uma coisa é pagar 2 salários por cada pessoa, e outra é pagar o dobro por cada pessoa com deficiência que for recusado ou expulso, ou, enfim, demitido, né? Tá bom, professor. Nós agradecemos a sua ajuda, foi muito valiosa, realmente valeu a pena. E a gente pede que volte mais vezes, porque nunca é demais aprender sobre a inclusão, né? Porque eu também estou sempre aprendendo, né? Então, à medida que o tempo vai passando, eu também estou falando coisas mais avançadas, né? Obrigado. Ok, obrigado.